Caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogadas e advogados, bem-vindos à 41ª edição da 5ª temporada do programa OAB TV. Sou Gustavo Coraini e hoje estou acompanhado aqui mais uma vez nesse mês do Dr. Marcelo Forim, que foi candidato à última eleição aqui no pleito da OAB. Dr. Marcelo, seja bem-vindo. Boa tarde, Gustavo Coraini. Obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui no seu programa, que a gente se sente muito à vontade, sempre muito bem recebido e podemos então estar trocando as ideias, levantando os problemas da advocacia. É com muita satisfação que a gente se encontra aqui, Gustavo. Obrigado pelo convite. Então, eu acho que até um dever nosso trazer aqui, como trouxemos o Dr. Marlúcio, trazer o Dr. Marcelo, que, embora não tenha sido vencedor, obteve 480 votos, aí uma parcela significativa da advocacia marilhense. Dr. Marcelo, comenta sobre essa eleição, algo assim, inicialmente, o que o senhor achou da campanha, de como é que foi? Foi sua primeira vez, né? Sim, primeiro o Marcelo tinha um sonho, Gustavo. Ele gostaria de ser presidente da 31ª subseção da OAB de Marília, por entender que uma cidade desse porte e de uma advocacia tão bem vista no panorama estadual, eu gostaria de que nós, advogados, continuássemos com essa tradição. Só que esse sonho do Marcelo, obviamente, não se realiza de uma forma isolada. Ele precisava procurar aliados, né? Precisava procurar formar uma chapa para que esse sonho se levasse adiante. E foi através do último ano, Gustavo, então comecei a procurar os colegas, a ter uma noção do que seria uma eleição. Eu não tinha essa experiência até então como presidente e fui atrás desses nomes e acabamos compondo uma chapa que, ao meu modo de ver, muito capacitada, advogados experientes, advogados que também faz pouco tempo que estavam na profissão. A gente precisava ponderar os dois lados, né? Os experientes, os novatos, para que a gente tivesse uma noção do que seriam os anseios, né? Mais a nossa vivência, do que seriam os anseios que esses advogados marilhenses precisam para que a sua profissão se desenvolva. E foi assim, então protocolamos a nossa chapa lá na Comissão Eleitoral em São Paulo, iniciamos a nossa campanha, acredito que foi uma campanha bem modesta, mas de uma forma transparente, de uma forma bem tranquila, e dessa eleição a gente pode tirar bastante experiência, doutor Gustavo. Tem as experiências boas, aquelas que não são tão boas, e tem as experiências também que a gente deve levar em consideração. Não vamos dizer que sejam más, né? Mas as experiências boas, doutor Gustavo, é que a gente conseguiu levar uma mensagem para a advocacia marilhense, uma mensagem de que existe esperança, uma mensagem de que a advocacia marilhense ela está viva, uma mensagem de que é preciso sempre estar em mudanças. E nessa caminhada nossa, que foi poucos dias, em torno de 40 dias, 38 dias, 40 dias, a gente visitou alguns escritórios de amigos antigos, né? Pudemos revê-los e foi uma imensa felicidade conversar com eles, ver como eles progrediram nas suas profissões, né? Amigos que se formaram comigo. Então é uma alegria muito grande, né? E ver esses novos que estão ingressando agora, como essa advocacia marilhense, ela muda, doutor Gustavo, como ela é pujante, a gente tem uma noção da advocacia marilhense, mas ela é muito maior do que a gente pensa. É uma experiência muito gratificante essa, saber que se procura, né, sempre um caminho adiante. As experiências não tão boas, doutor, é que o tempo que a gente tem é muito pouco, né? E devido à nossa primeira vez, a gente tinha traçado um plano para que levasse essa mensagem, mas a gente viu que tivemos dificuldades. Então pode ser que se aprimore, caso entenda que devemos continuar ou não. Então existe uma possibilidade de crescimento
nessa mensagem a ser levada numa campanha. E umas experiências não tão muito boas, né, que a gente prefere guardar para a gente mesmo, e que isso sirva como um ponto de apoio, porque toda experiência má também tem o seu lado positivo. E nós queremos extrair desse lado, o melhor, né? E queremos aqui desejar para a chapa vencedora, doutor Gustavo, que ela faça uma boa administração. Nós nunca fomos oposição, nós traríamos uma nova mensagem, a gente queria algumas mudanças, mas eu desejo a eles uma boa administração e que nós não vamos ser oposição naquilo que não é para ser oposição, né? Até porque nós somos uma classe e nós propunhamos união, né? Não é porque não tivemos sucessos que vamos agora ficar botando um empecilho, não. Desejamos uma boa administração e que a advocacia de Marília cresça. É esse o nosso desejo, doutor Gustavo. Foi uma coisa que me deixou impressionado, inclusive, no dia ali da votação, a interação que havia entre todos ali, porque tinha aqueles dois quiosques, um do lado do outro ali da entrada, que seria teoricamente para uma chapa e para outra chapa, mas no final das contas estava todo mundo misturado. No mesmo quiosque você via três tipos de campanha, no outro estava tudo misturado também. Né? Isso daqui, aquilo que foi assim, não foi uma campanha agressiva, não é verdade, doutor? Sim, acho que o propósito de uma eleição de uma classe tem que ser assim mesmo, doutor Gustavo, tem que ser de uma forma bem tranquila, porque todos nós somos colegas. Terminada a eleição, amanhã nós continuamos nos encontrando nos fóruns, nós continuamos lidando com os nossos clientes, a nossa vida continua. E você deu um bom exemplo, né? Uma eleição dessa, doutor Gustavo, é onde reúne, é uma possibilidade, é uma festa, né? É onde se reúne todos os 2.000 e tantos advogados da cidade. Eles vão até aquele lugar, vão até aquele centro para fazer o voto, mas na verdade fica uma festa, todos se confraternizam, todos se conversam, todos trocam ideias, cada um conta a sua experiência. Então, para a gente foi realmente muito gratificante. E nós esperamos que sempre seja assim, que seja levada essa mensagem, né? E que a união realmente seja o grande foco da advocacia marilense, porque a advocacia nossa precisa progredir, ela precisa retornar ao patamar que ela sempre teve, doutor. Esse é o nosso anseio, né? O senhor, o doutor, no último triênio, fazia parte do comitê de ética, né? Verdade? Sim, eu faço parte da 22ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo. É uma secção, vamos dizer assim, do grande Tribunal de Ética, onde julga as condutas dos advogados, né? Esse tribunal, doutor Gustavo, o 22ª turma, ela julga as condutas dos advogados de 11 cidades, incluindo Marília, né? Eu nunca fiz parte de uma comissão da 31ª subseção, inclusive também nunca fui convidado, né? E essa nomeação da 22ª turma, ela é diretamente pelo presidente da secção paulista, no caso foi o doutor Marcos da Costa, né? E agora, o senhor vai nesse triênio, como vai ser que o senhor vai levar essa atribuição? Então, esse próximo triênio, dia 31 de dezembro, doutor, vai encerrar, então, o nosso mandato, que é trienal. Para o próximo triênio, nós teríamos que aguardar, então, a nomeação, porque são compostos de 30 advogados dessas 11 cidades. Eu espero que seja renovado, desde a primeira vez, quando foi instalado o Tribunal de Ética aqui em Marília, em 2010, eu já faço parte, né? Fui nomeado pelo Durso, depois pelo Marcos da Costa, e eu espero que tenha, assim, uma esperança de que eu volte a compor o Tribunal de Ética, mas também estamos tranquilos, doutor Gustavo, de que na impossibilidade da gente ser reconduzido, nós estamos com a consciência tranquila de que o nosso papel como advogado, como cidadão, nós procuramos sempre de uma forma bem tranquila, isenta de
de nossas opiniões pessoais, de julgar os nossos colegas. Não é uma tarefa fácil, viu? Compor um tribunal desse é uma tarefa muito difícil, muitas vezes a própria classe não entende, né? Porque nós estamos lá para julgar o nosso semelhante, o nosso par, né? Na verdade, o processo chega instruído, nós vamos dar um parecer, é um voto, quer dizer, nós estamos em julgamento, né? E as condutas chegam até a suspensão de 12 meses, né? Ela vai de uma simples advertência e vai até uma suspensão de 12 meses. E obviamente que quando se chega a 12 meses é uma questão muito grave, né? Inclusive aqui o nosso tribunal, doutor Gustavo, ainda não teve uma decisão nesse cunho, né? Mas é isso, a gente espera com tranquilidade, com serenidade, tanto pela recondução, tanto quanto pela não recondução. E estamos com a nossa consciência tranquila de que nosso papel como relator, ela foi bem desenvolvida. Então, gostaria de também retornar, doutor Gustavo, e falar mais uma questão a respeito da ética, do Tribunal de Ética. Quando da gestão do doutor José Cláudio Bravos, quando ele foi presidente da 31ª subseção, isso lá em 2004, foi então quando eu compus a comissão de ética, eu era instrutor. As reclamações de Marília, elas passam pelos instrutores. Qual que é o papel do instrutor? Ele capta as defesas, as provas, tanto oral como documental, ele elabora um parecer de admissibilidade ou não dessa reclamação feita pelo cidadão, pelo cliente, e depois era encaminhado para o Tribunal de Ética lá em Bauru, né? E lá era julgado. Então, veja a evolução de tudo isso. Passei a ser, em 2010, quando foi instalado aqui a 22ª turma, relator. Então, comecei como instrutor, depois eu tive a experiência de ser o julgador. E mais uma também, uma conquista para a cidade de Marília, que desmembrou lá de Bauru algumas cidades e formou-se a 22ª turma, né? Isso é uma conquista lá da seccional de São Paulo, isso é uma decisão exclusiva de uma seccional, né? Não tenho conhecimento de que algum advogado de Marília tenha levantado essa bandeira. Bom, essa é a minha impressão pessoal, doutor. Bom, mas o Código de Ética da OAB está tendo uma transformação, doutor? Sim, agora no dia 4 de outubro foi publicado no Diário Oficial da União o novo Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. O que é um Código de Ética? Ele é um sistema jurídico que tem a sua origem na Lei 8.906 e é elaborado pelo Conselho Federal. Nesse Código de Ética e Disciplina existem disciplinados as condutas do advogado. Por exemplo, a propaganda, o modo de se relacionar com o seu cliente, a forma de contratar os honorários e uma série de outras situações. A partir do dia 4 de maio de 2016, esse Código de Ética, ele vai entrar em vigor. Hoje existe um Código de Ética, ele foi elaborado em 1994, quando surgiu o Estatuto da Advocacia e do Advogado, que é a Lei 8.906. Esse novo Código de Ética, ele é um avanço, né? Essas relações hoje entre cliente, relações com essas mídias sociais, essa forma de se relacionar, né? Principalmente com os clientes, né? Então ele precisou passar por aprimoramentos. E este Código de Ética, doutor Gustavo, ele é um aprimoramento. Por quê? Porque antigamente a propaganda, o advogado, ele tem uma limitação muito grande em fazer propaganda, né? Ele não pode fazer propaganda. É muito limitado, né? Mas se o senhor acompanhar o Facebook hoje, o senhor vê lá que grandes escritórios, né, eles têm sim uma página no Facebook, eles oferecem o produto deles, né? O que, através de outras resoluções, foi se aprimorando.
E hoje chegou-se ao consenso de que realmente o advogado pode fazer a propaganda dele em qualquer meio. Pode ser por jornal, por rádio, né? Televisão ficou muito restrito. Principalmente para essas mídias sociais, ele pode fazer a propaganda dele. Mas ele ainda fica vedado que essa propaganda dele ele não pode captar clientela. O que é captar clientela? É ele fazer lá a propaganda dele com a exclusividade comercial. Porque a advocacia ele não é um ramo comercial. Ele não é uma atividade empresarial. Ele presta um serviço diferenciado. Bom, peraí, deixa eu perguntar. Então, ele pode fazer a propaganda dele, mas ele não pode colocar lá preço nem elogios. Exatamente. Ele não pode tabelar o serviço dele, ele não pode dizer especificamente qual é o produto que ele está vendendo. Ele fala de uma forma genérica. Por exemplo, a gente vê aí muitas bancas de advocacia no Facebook dizendo a respeito do direito do trabalho e direito previdenciário, né? Que parece que alcança uma parcela muito grande da população, né? Então eles estabelecem essas mídias e eles chegam ao seu público-alvo. Mas, se você perceber lá, eles não falam qual é o tipo de ação, eles não falam qual é o método de utilizado deles, né? Não, eles dizem lá que, por exemplo, lá o Supremo Tribunal Federal, no dia tal, através da súmula tal, ou da súmula vinculante número tal, ou do recurso extraordinário número tal, pacificou-se o entendimento que o aposentado, isso, aquilo outro. Então, ele, de uma forma genérica, ele estabelece o produto dele. Mas ele não pode, a captação da clientela estaria proibido no sentido de estabelecer exatamente qual é o método, qual é o serviço que ele vai prestar diretamente àquele cliente. Então, deixa eu tentar esclarecer para o nosso público leigo. Ele não pode chegar e falar, você é aposentado, que está com esse problema, venha nos procurar, que aí nós vamos resolver, porque nós temos garantia de vencer. É isso daí? É exatamente isso, doutor Gustavo. Ele não pode fazer esse tipo de propaganda. Isso está proibido. Isso já é uma tradição já muito antiga, que ele continua. Fazer propaganda em ponto de um ônibus, então, é impensável. Não, é impensável. A gente vê no para-brisa do ônibus, né, aqui na nossa cidade, isso é proibidíssimo. Né? Qualquer outro tipo de forma de propaganda agressiva, né, como a gente vê aí nos demais ramos, né, se você pegar, principalmente, você vê na televisão, muitos dentistas, né, grandes empresas dentárias, né, eles têm permissão, né? Nós, advogados, ao contrário, nós somos proibidos, né? Então, para aquele que infringe esse código de ética, doutor Gustavo, ele vai, se alguém reclamar, ou se a própria OAB tiver conhecimento disso, vai ser instaurado um processo de ética e disciplina contra ele, que a gente chama de processo disciplinar. Ele vai ser notificado, ele vai apresentar a defesa dele, vai ouvir as testemunhas, depois vem um parecer, um voto, se ele vai ser penalizado ou se ele vai ser absolvido. Né? Também dentro desse código de ética, eu gostaria aqui, doutor Gustavo, de deixar muito claro para a população o que tem de misticismo, né? Porque a gente escuta falar, principalmente em processo penal, tribunal do júri, que o senhor atua bastante nisso aí, dizendo que quando o advogado apresenta uma defesa muito boa, né, a parte contrária, o Ministério Público, ele tem o costume de ir lá e falar que o advogado é um mentiroso, que o advogado ele se mistura com o cliente dele, que ele pode mentir à vontade, que ele está livre, que a Constituição isso. Aí eles fazem uma tese que parece que já está no inconsciente coletivo. Isso aí é uma questão que nós precisamos desmistificar, doutor. Tanto o Código de Ética, o anterior, ele era mais brando, mas hoje o Código de Ética e Disciplinas, se eu pegar lá no artigo, acho que 9º, ele fala claro que o advogado não pode mentir, ele tem que conduzir o processo de acordo com a Constituição, de acordo com as leis, de acordo com o direito e de acordo com os fatos. Então, o que o Código de Processo Penal é claro e evidente, eu dizendo o seguinte, doutor Paulo, o senhor sabe disso. A parte, quer dizer, o acusado pode dar a versão que ele quiser. Ele está livre. Mas isso não quer dizer que o advogado esteja nessa situação. É uma situação completamente diferente. E o Código de Ética agora, doutor, ele é rígido.
Ele engessou o advogado, ele não pode entrar nessa situação de que ele pode mentir. O que o advogado faz então, doutor Paulo? Ele vai dar a causa por vencida? Não. O advogado jamais, porque lá nesse código de ética dá para ele total liberdade, inclusive todas as garantias do direito de defesa. É nesse instrumento jurídico que o advogado tem a liberdade de apresentar a defesa. Aliás, ele está obrigado, é obrigação do advogado, aceitou a causa, ele tem que se empenhar da melhor maneira possível para buscar o resultado e o interesse francamente favorável ao acusado. Isso é maravilhoso, porque, veja bem, num Estado democrático como o nosso, de direito, uma sociedade, né, que utiliza das leis do direito, nada mais justo que o advogado que vai lá preparar a defesa, que vai encarar a acusação, que vai ponderar para um juiz, para os jurados principalmente, é ter garantias. Ao mesmo tempo que ele proíbe que o advogado minta, ele dá toda a liberdade para que o advogado faça da melhor maneira. Poderia se perguntar, existe então um embate entre esses dois? De maneira alguma. Porque um processo se interpreta provas, um processo se interpreta um fato e se adequa a uma lei, né? Então, o advogado preparado, o advogado que tem lá a capacidade, aliás, as faculdades no Brasil ensinam isso, né? O advogado ir lá e fazer a defesa, né? O exame da OAB, você pegar lá, ele é estritamente de acordo com o que se faz através de uma defesa. Então, o advogado preparado, o advogado que está de acordo com todo esse sistema do Código de Ética, não vai precisar mentir. Ele vai levar ao conhecimento da parte o enfoque da prova que melhor se adequa ao interesse do cliente, doutor. Isso é fantástico isso, né? Caso contrário, ele ia acabar fazendo parte do crime também. Porque se ele dá suporte a uma mentira que o cliente está contando, arranja a prova ou traz prova que não é afeito ao caso, o que ele está fazendo, ele está se colocando ao lado do crime, que é o caso atual que está acontecendo aí esse advogado que era o advogado do Cerveró e também era advogado do Delcídio, aliás, já teria um conflito ético aí já, no meu entender, mas mesmo assim ele ainda estava bolando uma saída, uma fuga para o cliente. Olha, isso daí é coisa de organização criminosa. Advogado não tem que bolar fuga para ninguém, advogado não tem que conhecer o cara que tem um jato, que vai alugar o jato, isso daí é coisa para criminoso. Advogado tem que agir no âmbito da justiça, não em estratégia de fuga, não é verdade, doutor? Correto, o senhor está de pleno acordo, né? O advogado, ele tem um limite dele, né? Ele tem a cerca dele lá, ele não pode ir além, né? Eu acompanhei hoje, dei uma lida, doutor Gustavo, nessa situação aí, nas páginas da mídia, né? E eu vi realmente uma situação ali, duas situações que me chamaram bastante atenção, né? Primeiro ponto, qual que é o motivo dessa prisão, né? O motivo dessa prisão é que eles estavam atrapalhando a colheita da prova, que é um crime grave, né? A gente sabe que atrapalhar... É o que basta para prender alguém. É uma prisão que, no caso dele, foi uma preventiva, né? Que ele talvez fique lá 5 dias, depois pode ser renovado por mais 5 dias, para que não atrapalhe as provas, né? Então isso já é uma situação grave. O advogado, ele não pode forjar prova. O senhor acabou de falar aí, né? O advogado, ele tem que trabalhar a prova que existe, né? Outra coisa que me chamou bastante atenção nisso daí é que ele estava nos Estados Unidos, não se diz, estava em Miami, não sei qual que foi o motivo, se era trabalho, se era, né, outra situação, mas ele já com a expedição do mandado de prisão, a Interpol já tinha sido comunicado, então ele passou a ser um procurado internacionalmente. Olha a gravidade da situação. É uma notoriedade difícil essa, né? Olha, é complicado, é uma situação que, se o próprio Supremo, né, que é o tópico, né, do judiciário brasileiro,
expede um mandado de prisão contra um advogado, remete uma comunicação para a Interpol. A Interpol intercede lá no sistema de imigrantes dos Estados Unidos, que detectou a data, o local e o horário do embarque dele para o Brasil. E já foi a captura do... Aí eles fizeram... O FBI. Aí fizeram um acordo, ele veio pacificamente para o Brasil, o destino dele foi o Rio de Janeiro, ele se entregou pacificamente, a gente tem que elogiar essa conduta dele, né? Não a conduta dele alterar as provas, mas dele se entregar assim de uma forma pacífica, e porque se ele não tiver nada contra ele vai ter todo o direito de se defender, né? E é isso que tem que ser feito mesmo, tem que investigar, tem que analisar e ver até a que ponto ele foi no seu direito da defesa, né? Porque a grande mídia diz que ele intercedeu ao ponto de que iria, junto com o senador, fazer uma estratégia perante os ministros do Supremo Tribunal Federal para que a sua condição política influenciasse num julgamento. Isso é muito grave, né? E que também eles fariam uma fuga através do país vizinho do Paraguai para a Espanha, onde o Cerveró lá tem a cidadania espanhola. Então a sociedade precisa de esclarecimento, a nossa classe principalmente precisa de esclarecimento, porque isso mancha a nossa classe, né? Isso é muito complexo, isso é danoso para a nossa imagem, porque quando a gente aceita uma defesa, independente de quem que seja, né? Porque todo mundo tem direito de defesa, qualquer um tem direito à defesa, né? O que não pode acontecer é confundir a imagem do advogado com a imagem do cliente, né? E numa situação dessa, com certeza, fica muito prejudicada essa imagem do advogado. Então cabe a ele, o advogado, se portar como advogado que ele é e ter o respaldo da classe, da OAB. Porque se ele for criminoso, ele vai ter o respaldo do outro partido lá, né? Então, o advogado que se porta como advogado de clientes como esse, ele tem que ter a sua conduta totalmente diferente. Ele não pode demonstrar que ele está lá na mesma situação que ele. Não, ele tem que ser diferenciado. Eu estou aqui, eu sou defensor, eu sou advogado, eu não tenho nada com a conduta dele. E entendo assim, então eu faço aqui no âmbito marilhense. Eu vejo isso muito na nossa situação aqui, né? Nós precisamos, eu pugnava por essa união na nossa classe, na nossa chapa, na nossa pretensão à presidência, que essa união fosse forte, porque toda vez que você puxasse a orelha de um advogado, você estaria puxando a orelha de todos, e todos vestiriam a mesma camisa. Então isso dá força, porque é só através da união, só através dessa coletividade, né, que é feita de forma individual, dia a dia, todo dia, o advogado buscando mostrar que ele não se confunde com o cliente, né? Acredito que aí sim, com o respaldo desse código de ética e disciplina, a OAB é fortíssima, o advogado é muito forte, e precisa ser isso, porque senão fica difícil as defesas, né? Bom, passou meia hora e eu quase nem vi passar a simpatia da sua companhia, doutor. Doutor, nós estamos chegando no fim do programa. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os advogados de Marília. Doutor Gustavo, eu quero dizer que eu estou muito feliz, né? Primeiro de estar aqui com você, um grande amigo, a gente, né? Apesar de a gente ter cada um seguido o seu caminho, mas o respeito, a nossa amizade, ela sempre foi muito legal, sempre bacana, né, com o seu irmão, seu pai, é gratificante. E dizer também que estou muito feliz pelos votos que eu tive. Quero dizer aqui, doutor Gustavo, que eu percorri alguns escritórios, nesses escritórios eu revi meus amigos, e quantos amigos novos eu pude fazer, né? Eu acho que isso é muito rico. Eu acho que isso é a riqueza do homem, né? A gente poder entrar no escritório, porque eu considero o escritório de um advogado, doutor Gustavo, um lar sagrado, né? Ele passa a maior parte da vida dele, a advocacia é isso.
ele passa a maior parte da vida dele dentro do escritório. Então aquele colega que abriu a porta para o Marcelo e a chapa 2 entrar e a gente poder falar alguma coisa, nem que fosse breve, isso, olha, isso foi gratificante. Isso não tem preço, doutor Gustavo. Independente de você, colega, de você, amigo, aquele que eu refiz amizade agora, de você ter votado na chapa 1 ou na chapa 2, eu agradeço imensamente a você, por você ter deixado eu entrar no seu lar sagrado, você ter escutado o Marcelo por 1 minuto, isso não tem preço, eu agradeço assim imensamente, né? Estou retornando nesses escritórios, eu não fui só pedir voto, né? Não fui só fazer novas amizades, não fui só reforçar as amizades, mas agora eu faço questão de voltar, estou voltando, vou em cada um de vocês, meus amigos, minhas amigas advogados, vou levar meu abraço, independente do X que você fez, ou chapa 1 ou chapa 2, porque esse é o grande tesouro da nossa advocacia, é poder entrar de cabeça erguida no seu lar sagrado e sair de cabeça erguida. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, eu é que agradeço a sua presença, sempre cavalheiro e simpático, e queria deixar claro para todo mundo que advogado é uma classe só, é uma turma só, e é isso que dá poder à nossa classe, é a nossa união e aquela capacidade de nos mobilizarmos como uma força única. Isso é que é fundamental para todos nós. Eu queria também destacar que esse o programa da OAB CAASP, aqui, o OAB TV, aqui em Marília, ele foi o primeiro programa de qualquer tipo de mídia aqui, falada, televisionada, escrita, que é internetada, que promoveu um debate eleitoral. Foi o primeiro debate eleitoral aqui em Marília. Eu trouxe os 2 candidatos, os 2 mostraram em igualdade de condições as suas ideias, e após o pleito eu trouxe os 2 para que eles pudessem ter contato e agradecer os votos que tiveram, a receptividade e com isso nós consolidarmos essa nossa união. Fica aqui também, logo de pronto agora, um convite. Qualquer associação de classe, sindicato de X, sindicato de Y, houve uma disputa, a primeira coisa que vou fazer vai ser tentar convidar todos. Só vou trazer essa disputa aqui no programa se todos firmarem compromisso de virem, para que não haja, um não veio, não me convidou, nada disso. Só vai vir se todo mundo assinar o papelzinho dizendo que vem. Aí eu vou trazer todos os próximos candidatos aqui a pleitos em sindicatos ou relacionados a classes de trabalhadores, eu vou trazer sindicais, eu vou trazer aqui para que possa a gente, eu acredito, fazer a nosso trabalho de dia a dia e fomentando a democracia e a consciência do voto. A consciência de que todos nós advogados que fomos lá votar, votamos sabendo em quem a gente estava votando e por que a gente está votando. Mas não é sempre que assim acontece. O normal, a gente sabe, é as pessoas votarem com uma certa liberalidade, como se estivesse fazendo e é uma obrigação, mas como se estivesse fazendo uma obrigação chata. Não, a gente tem que entender que votar é um exercício que a gente tem que fazer todo dia, para que, no fim, nós possamos ter uma sociedade mais justa, que eu acho que a gente, depois de 400, 500 anos, nós estamos chegando lá. Bom, me exagerei aqui um pouco no tempo. Eu agradeço imenso a sua audiência, você querido colega advogado, advogada, você querido telespectador que assiste o nosso programa, que nos permite estar aí com você. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e me despeço de todos, desejando, como sempre, saúde e prosperidade. Até logo.